32º domingo do tempo comum. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo de 27 a 38. Antes de meditarmos sobre o Evangelho deste domingo, precisamos te pedir um favor. Dá um like nessa publicação, compartilhe com seus amigos para que a gente possa aumentar os acessos. Inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim, quando publicarmos conteúdo novo, você receberá uma notificação, ok? Muito obrigada. Na outra vida seremos anjos. Os judeus não acreditavam na vida eterna e, portanto, pensavam que a alma morria com o corpo. Alguns pensavam que na outra vida nós viveríamos numa situação igual ou semelhante à nossa vida terrena, com as mesmas necessidades vitais com as quais temos que conviver até aqui. E este foi um dos principais motivos dos muitos atritos entre Jesus e os fariseus e doutores da lei. A liturgia deste domingo nos revela que garante que a ressurreição é uma realidade e mais um dos mistérios existentes no plano de Deus. Só que dentro da nossa cabeça limitada e voltada para essa realidade humana, não conseguimos captar ou entender essa realidade que nos espera e que foi anunciada por Jesus. E assim, como os saduceus, a nossa tendência é de imaginar a vida eterna como uma vida semelhante à vida terrena. Com relação aos nossos pós-morte, uns acreditam por causa das palavras de Jesus, porém não gostam de tocar nesse assunto, deixando sempre para uma outra oportunidade. Em outras palavras, nós fugimos dessa verdade por não termos uma convicção, uma ideia exata de como ela realmente será, apesar da nossa fé. A vida após a morte, para nós, continua sendo uma incógnita, da qual evitamos pensar, apesar de não duvidarmos das palavras do Mestre. É realmente uma coisa muito complicada, mesmo porque o próprio Jesus explicou muito pouco sobre a vida eterna. Além disso, somos muito enraizados nessa vida terrena. É o caso daqueles que não acreditam em uma outra vida. Eles, os que ignoram a glória eterna, buscam a todo custo aproveitar essa vida com tudo que tem direito, pois não conseguem entender que depois da nossa morte, nossa vida não termina. Aqueles que ignoram os mistérios de Deus estão convictos de que tudo finaliza com a morte e que depois dela não haverá mais nada, assim como pensavam os saduceus. Foi então que se aproximaram alguns saduceus que negavam a ressurreição e interrogaram Jesus sobre como seria a situação de uma mulher que teve 7 maridos. Eles queriam saber de quem ela seria esposa na ressurreição. Jesus, que é Deus e portanto tem resposta para tudo, respondeu: "Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram." Prezados irmãos, se Jesus nos garantiu que Ele é um Deus dos vivos e não dos mortos, isso é sinal de que seremos todos ressuscitados e na outra vida seremos vivos, porém em uma outra realidade, com o nosso corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo após a sua ressurreição. Seremos como anjos. A liturgia de hoje também nos convida a refletir sobre a realidade da nossa família, nos conduz a uma reflexão séria sobre a situação da nossa família consanguínea. Isso porque enquanto estamos nessa caminhada preparatória para a outra vida, devemos mais que depressa nos preocupar em acertar os nossos passos para que não nos percamos no caminho da casa do Pai.
Sendo assim, vamos agora refletir um pouco no como vai a nossa família. Prezadas irmãs e irmãos, Jesus hoje nos fala da família, da ressurreição e da vida eterna. Família esta vilipendiada pelo free sex, divulgado nos meios de comunicação. Família que passa a ser ignorada pelos jovens, cuja cabeça está voltada para o prazer, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Que Deus salve a nossa família. Roguemos a Deus para que, diante de tanta enxurrada de tentações, nós consigamos merecer a ressurreição e a vida eterna. Poderíamos nos perguntar: como vai a minha família? Ela ainda existe? O que eu tenho feito pela união familiar? Eu pretendo construir uma família ou vou me acasalar feito os animais? Infelizmente, as tendências dos tempos atuais é destruir completamente a instituição familiar e incentivar os jovens a se acasalarem feito animais, sem os sentimentos de amor, caridade, responsabilidade e muito menos de cristianismo. E o pior de tudo é que estamos assistindo a tudo isso dentro da nossa própria família, nos sentindo impotentes para fazer alguma coisa em defesa dessa família que vem sendo destruída há muito tempo pelo cinema e pelas novelas. Traições, separações, casamentos por interesses financeiros, prostituição disfarçada de união conjugal, tudo isso faz parte do que se chama de família moderna ou de simplesmente mudança dos tempos. Vamos salvar nossa família. Será que não podemos mesmo fazer nada pela nossa família? Nós que somos cristãos autênticos, que aos domingos batemos no peito e dizemos que acreditamos na igreja una, santa, católica e apostólica e professamos um só batismo para o perdão dos pecados? Vamos tentar. Não temos uma fórmula mágica para salvar a família em decadência, mas podemos contar com o que o Mestre nos ensinou. A base de tudo, o segredo de tudo é a prática do amor ao próximo, regra número 1 para quem pretende mudar o mundo. De nada adianta ficarmos aqui levantando a poeira do mal social sem apresentar nenhuma solução. E para começar uma santa tentativa de reconstrução, em primeiro lugar, comecemos pela nossa pessoa. E antes de mais nada, fazer um bom exame de consciência e nos perguntar: o que preciso mudar em mim? Qual tem sido o meu papel dentro da minha família? Eu promovo a paz ou a discórdia? Quem sou eu? Sou aquele que joga mais lenha ou mesmo gasolina dentro das fogueiras das brigas em família, aconselhando filhos, pais, a não serem bobos e a dar duro naqueles que estão sendo injustos? Sou daqueles que alimentam os atritos com fofocas e maus conselhos? Ou eu sou um indiferente, aquele ou aquela que não se mete em confusão nenhuma, não aparta nenhuma discussão e afinal tanto faz como tanto fez? Será que eu tento restabelecer a paz que foi ferida dentro da família? Ou será que os meus métodos são falsos, do tipo tampar o sol com uma peneira? Passando a mão nas cabeças dos pequenos, passando por cima da realidade causadora dos atritos entre irmãos, cunhados, pais e filhos. Quem sou eu, afinal? Uma pessoa que vive o Evangelho? Ainda bem. Então, para começar, mesmo pela minha pessoa, depois de um breve exame de consciência, eu prometo tentar melhorar o meu relacionamento com todos os familiares. Desse modo, eu vou começar perdoando meus filhos pelas suas ingratidões, perdoar a minha esposa, perdoar o meu marido, perdoar os meus pais, meus irmãos e até o meu cunhado por tudo aquilo que eles têm feito na minha vida. Não se trata de eu ser uma pessoa boba no meio das espertas, mas de ser uma criatura de Deus,
uma criatura que vive os ensinamentos de Cristo, perdoando, mas também corrigindo com amor exigente. Serei uma pessoa com os pés no chão. Para isso, vou sempre assistir os noticiários e procurar, à medida do possível, sempre nos momentos oportunos, mostrar aos demais que a realidade não está brincadeira e que precisamos descruzar os braços e fazer alguma coisa para melhorar a nossa existência, à luz do Evangelho, é claro. Tentarei explicar aos jovens da família que o simples ato de ficar, entre aspas, com outra pessoa não tem dado certo. E basta ver isso nos próprios noticiários. Ciúmes, possessões, assassinatos. A coisa não está terminando em pizza, e sim em morte. Muita infelicidade e muitas mortes. Uma união apenas carnal, baseada apenas no instinto sexual, sem amor verdadeiro, sem amor fraterno e o pior, sem a bênção de Deus, não pode terminar bem. E precisamos mostrar isso para os nossos jovens, meus irmãos. Precisamos reerguer a família como uma instituição sempre sustentável, pois a família é a pilastra da sociedade. Pelo menos vamos convencer os nossos jovens que na velhice precisamos do apoio dos familiares, pelo menos para nos locomover. Os animais não precisam da instituição familiar, porque eles não têm razão, inteligência, personalidade. Não dá certo imitar o comportamento sexual dos animais, porque o freio que regula o comportamento sexual dos animais é o cio. E o freio que regula a nossa sexualidade são os princípios morais, os valores religiosos e familiares. Se estes estão enfraquecidos, a nossa sexualidade fica muito pior que a sexualidade dos animais. Pois fora do período do cio, eles, os animais, passam uns pelos outros sem se aproximarem, sem a atração sexual. Já o ser humano acontece o contrário. O cio em nós começa na adolescência e vai até o fim da idade adulta, ou mais. Dessa forma, o controle das nossas atitudes deve se originar em nossa mente, nos nossos valores morais. Então, vamos fazer alguma coisa para salvar a nossa família. Desejamos a você e aos seus familiares um santo e abençoado domingo.